Boa tarde, né, a todos, todas e todos, né? Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso segundo projeto, né, Diálogos com a História da Educação em Alagoas, né? E depois de quase 2 meses e meio aí de maratona, né, apresentando projetos que têm sido desenvolvidos aqui no campo da História da Educação em Alagoas. Para hoje, né, nesse último dia, né, da nossa edição, nós temos o prazer de termos aqui conosco para apresentar o resultado da sua dissertação de mestrado, né, a pesquisadora e professora Andresa Maiara Lins de Oliveira, né, que é pós-graduação em licenciatura plena em História, formada pela Universidade Tiradentes, e é mestra em História Social pela Universidade Federal de Alagoas, e atualmente ela atua na rede de ensino, né, como professora de História de Arte, História e Filosofia, e também participa do grupo de estudo e pesquisa NESEM, Núcleo de Estudo e Sociedade, Escravidão e Mestiçagem, séculos XVI e XIX, né? E atualmente ela tem se dedicado a estudar e pesquisar algumas temáticas, como a história da educação, gênero, etnia, infância e família nos períodos colonial e império, né? E para esta tarde, né, ela vem trazer alguns resultados que ela conseguiu obter durante a dissertação de mestrado dela, que ela desenvolveu entre 2017 e 2019, né, que tem por título Ler e Escrever na Província de Alagoas, uma análise social sobre a instrução pública alagoana, 1835 a 1875, né? E de antemão já confesso que desde a época que eu descobri a dissertação da Andresa na internet, fiquei contente, né, e ao mesmo tempo muito curioso, né, em ler a dissertação dela, porque, embora seja uma temática recorrente no campo, mas é interessante porque ela traz um outro olhar teórico sobre a temática, né? Então, acho que vai valer muito a pena a gente ouvir hoje o que ela tem para nos apresentarmos. E aí o tempo é todo seu, Andresa. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Bom, meu nome é Andresa, sou professora do ensino básico de Alagoas, aqui em escola privada, na instituição privada. E eu venho pesquisando a educação desde a época da graduação. Em 2008, comecei como aluna do PIBIC e desenvolvi essa pesquisa lá em Sergipe. Voltei para Maceió e continuei aos poucos pesquisando. Tentei o mestrado no CEDU, porém não deu certo, e aí eu consegui fazer em História, que eu acredito que me deu um leque maior na questão social, que era o que eu pensei que estava faltando justamente nas dissertações que eu encontrei no CEDU. Também me baseei na minha pesquisa na professora Loyola, que sem ela, sem os escritos dela, sem a pesquisa que ela fez, eu não teria conseguido chegar a esse resultado. Sou muito grata a ela, mesmo ela não estando aqui, ela nem me conhecendo, mas eu sou grata a ela também. Pode passar, Marcondes. Marcondes, pode passar para a segunda. Passou, aqui não passou, não, para mim. Passou para vocês, gente? Pode ser a internet. Não, passou não. Então, vou sair do modo compartilhar. Vocês estão ouvindo, me ouvindo? Sim. 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 Deixa eu sair aqui. E agora? Pronto, agora sim. Pronto. Bom, nós falamos sobre o Chartier em um dos encontros que participamos no grupo de estudos. E, apesar de eu não utilizá-lo com bastante frequência, porque ele está vinculado à história cultural, eu peguei algumas coisas dos escritos dele e inseri na minha dissertação. Primeiramente, pelo fato de que nós temos que entender Brasil, ainda quando era uma colônia, não houve um incentivo à educação. Nós vamos ter algumas cadeiras que não eram nem chamadas de primeiras letras, algumas poucas escolas também vinculadas à Igreja Católica, e com isso, a maioria da população não vai se ter acesso
a uma instrução de qualidade. Então, quando a gente pega e vê que o Chartier, em uma outra versão, um outro plano, para um outro país, e a gente consegue perceber que tem também uma realidade da história brasileira, eu achei bastante interessante e decidi, então, inserir na minha pesquisa. Pode passar, Marcondes, por favor. Então, os objetivos da minha pesquisa, deixa eu ver se já está mostrando, sim, ok. Identificar os alunos matriculados nas escolas de primeiras letras na província de Alagoas. Não consegui mapear tudo, porque, infelizmente, ainda não havia, na época que eu fui pesquisar no Arquivo Público de Alagoas, um fundo de educação. A documentação, infelizmente, estava muito dividida e também não havia divisão em anos e séculos. Mapear as diferenças de etnia e gênero dos educandos, coisa que eu consegui fazer em algumas localidades. Estudar, a partir das diferenças, a frequência e permanência dos alunos na instituição escolar. Isso daí eu também consegui fazer em algumas cadeiras de primeiras letras, a partir da análise dos mapas escolares, principalmente na cadeira de primeiras letras de Penedo, entre 1836 até 1840, 41, eu consegui mapear e contribuir para a história da educação alagoana dentro de uma perspectiva historiográfica, não somente focada na educação, mas em si, numa análise mais ampla, voltada para a sociedade. Pode passar, Marcondes, por favor. E aí, as minhas fontes vão ser os mapas escolares, os relatórios. Deixa o carro passar. Os relatórios de presidentes de província, relatórios dos inspetores gerais de ensino. Porém, é importante ressaltar que os relatórios dos presidentes de província não foram somente daqui do nosso estado, mas também de outras localidades, as leis municipais, os jornais disponíveis na hemeroteca. Eu não vou estar encontrando muitas fontes relacionadas aos jornais no período que eu estudei. Pelo contrário, eu fui encontrar mais após a década de 1880. E também os pedidos de afastamento, jubilamentos, honorários dos professores de primeiras letras daqui. Esse último tópico, eu acabei tendo uma surpresa, porque eu não fui encontrar isso na minha pesquisa quando eu era estudante da graduação, lá em Sergipe. Eu vim me deparar com essas fontes aqui. Inclusive, o meu segundo capítulo vai estar abordando justamente isso, que quando eu for comentar, a gente vai ver algumas permanências que existem, mesmo quase 200 anos depois, atualmente na educação, seja ela pública, seja ela privada, também ensino básico e ensino superior. Pode passar, Marcos. Minha dissertação está dividida em 3 capítulos. Primeiro capítulo, eu vou estar falando sobre a materialidade da escola, informar o que era essa escola no século XIX, informar como era essa escola aqui em Alagoas, que na verdade não era escola, eram as casas-escolas, que essas cadeiras de primeiras letras, elas vão estar acontecendo dentro das residências dos professores, que na maioria das vezes não recebiam muito e acabavam recebendo um auxílio para conseguir pagar o seu aluguel. Também encontrei professores solicitando que o governo repassasse os honorários deles referente ao pagamento dos aluguéis. Voltando a estar abordando também sobre a estrutura da casa-escola, que não vai ser uma estrutura boa,
as casas haviam o mínimo, não tinha banheiro, não existia energia elétrica na maioria das casas escolas. Vamos ter também locais que não vão ter condições mínimas para o trabalho, porém, era aquilo que se tinha, infelizmente. Inclusive, eu peguei um trechinho da dissertação da Paulo Ferro para acabar explicando essa questão da materialidade da escola do século XIX aqui em Alagoas. As salas de aula em Maceió não possuíam instalações especiais apropriadas aos fins de que se destinam, funcionando em casas particulares, no próprio domicílio dos professores, onde a população escolar vivia em perfeita prisão, sem ar e sem luz. Também não havia, como eu falei, não havia banheiros, não haviam livros didáticos para todos, porque a gente não pode nem estar falando em livro didático na época, materiais referentes a lápis, que a gente entende como caderno, que eles utilizavam folhas que nós até discutimos em uma outra reunião do grupo de estudo, eles também eram de difícil acesso, então os professores eles tinham realmente que estar fazendo alguns milagres para poder trabalhar e lecionar para esses alunos. Essa documentação que vocês estão vendo é a solicitação do dono de uma casa, que era uma casa-escola. Essa casa ficava em Bebedouro, e ele estava solicitando a devolução deste recinto. Após eu defender e ter escrito a versão final, eu encontrei um outro documento onde informava que, na verdade, o governo não estava repassando o valor do aluguel para o dono da casa. Então, assim, na desculpa que ele dá, é que ele estava precisando da casa para fins pessoais, mas depois a gente vai encontrar essa outra perspectiva. E aí, essa documentação está no arquivo público. Pode passar, Marcondes, por favor. Eu só não lembro a caixa, tá, gente? Mas está lá. Aqui está falando justamente sobre a casa, era uma casa de taipa e telha. O aluguel era pouco relacionado ao que recebia. Então, eu tentei ver o que o professor fez, se ele conseguiu outra casa próximo, porém eu não consegui achar uma documentação sobre isso, no período em que eu estava na dissertação. Pode passar, Marcondes, por favor. Em 1874, há uma nota no jornal do Pilar, que eu encontrei no site da Hemeroteca Digital, aonde relata o estado material das escolas primárias de lá de Pilar. Os professores não têm a obrigação de dar mobília para os alunos, e aí os alunos, alguns deles vão acabar se sentando no chão, enquanto a professora solicita que eles não se sentem. E aí, quando a gente vai puxar para atualmente, apesar de encontrarmos diferenças significativas no contexto educacional, muitas escolas municipais, elas acabam encontrando problemas justamente dentro dessas mobílias escolares. Infelizmente, é uma realidade que nós ainda encontramos, inclusive até mesmo no nosso estado. O valor cobrado nos aluguéis das casas alugadas para o ensino de primeiras letras tinha a média de mais ou menos R$5.000. Esses dados nós encontramos em alguns relatórios de presidentes de província. É só fazer uma análise. Eu fiz análise de cada relatório desde 1835 até 1875, eu vi todos.
Em Maceió, Pilar e São Miguel dos Campos, esse valor poderia chegar ao dobro, principalmente quando ficavam em localidades onde se tinha uma população, um número maior populacional, ou então a depender do bairro. No caso aqui de Maceió, tinha a parte de Bebedouro, que as casas eram mais baratas, e tinha a parte de Bebedouro já próximo ao centro, em que os valores dessas casas eles vão ser mais caros, tá certo? Então, hoje em dia, a gente trazendo para atualmente, nós conseguimos encontrar também valores de aluguéis mais baratos e mais caros. Pode passar. A convivência escolar na província de Alagoas estava fadada à casa-escola, pelo menos até mais ou menos 1860, porque a partir dessa década a gente já começa a ver prédios sendo construídos, não para serem escolas, mas que passaram a ser alugados para se constituir uma escola. É um espaço reduzido no qual havia valorização do bom comportamento, da vigilância e da punição. A punição ela vai ser algo bastante utilizado durante o século XIX, inclusive até uma parte do século XX. Não que a punição ela ainda não esteja acontecendo atualmente, porém, no caso dessa punição, seria uma punição física. Pode passar, Marcos, por favor. Bom, e aí a gente vai para a política educacional no Império do Brasil e na província de Alagoas, onde eu vou estar trabalhando os métodos utilizados pelos professores de primeiras letras. Tentou-se utilizar o método mútuo, só que não como a gente já estudou, não deu muito certo, porém eu tenho uma teoria que em uma cadeira de primeiras letras lá em Penedo, onde se tinha 116 alunos matriculados, eu acredito que o professor utilizasse esse método. Gente, isso é uma hipótese minha, tá? Não tem nada escrito sobre. Eu estou falando que eu cheguei a essa conclusão, porque não teria como um professor sozinho dar aula para 116 alunos. E quando a gente pega esse mapa escolar, eu consegui perceber que a maioria desses alunos, eles são presentes, pelo menos nos 2 primeiros anos. Então, não teria como ele sozinho conseguir dar aula para 116 alunos. Por isso, a minha hipótese é que ele utilizou o método mútuo. No Brasil, esse método torna-se dispendioso e praticamente inacessível aos professores de primeiras letras, visto que a província alagoana não detinha professores capacitados para tal método, e também porque também não existia a escola normal, na época desses mapas escolares que eu encontrei, que nós até, Marcondes, começamos a falar sobre isso no nosso último encontro do grupo de estudos, onde esse método ele também tentou ser utilizado aqui, não tinha condições para isso, aí nós falamos sobre a escola normal e a importância da escola normal aqui para o nosso estado, para a formação dos professores. Pode passar. E aqui eu fiz um gráfico, esse é o gráfico que está na minha dissertação, tá, gente? Os gráficos que eu apresento aqui nessa apresentação estão todos na minha dissertação. Eu mostrei para vocês, falei sobre a cadeira de primeiras letras em Penedo, consegui mapear durante 4 anos seguidos, apesar que ela existe, se não me engano, desde 1831. Porém, eu não consegui encontrar na documentação do arquivo público os primeiros mapas escolares dessa cadeira de primeiras letras. Pode ser que esteja em alguma caixa, em algum espaço perdido por lá. Fica até uma dica para quem estiver na universidade, quiser fazer um apanhado geral, um projeto aí, viu, Ivanildo? Colocando lá para o arquivo público seria uma coisa assim maravilhosa. Bom,
Nessa cadeira de primeiras letras, ele vai possuir 160 alunos matriculados, porém assíduos vão ser 116, tá? Houve uma queda também no número de alunos matriculados entre 1837 a 1840. É importante salientar que é uma cadeira masculina, tá? Eram alunos, e o que foi que eu pude perceber? Que quando esses alunos eles aprendiam a ter um domínio básico da escrita e da leitura e das 4 operações básicas que eles chamavam de aritmética, esses alunos eles saíam da escola. Havia uma evasão escolar. Outra coisa, a frequência, como vocês podem perceber nessa segunda parte do mapa, do gráfico, minto, a gente vai ter mais ou menos cerca de 60 alunos, 50 alunos, 80 alunos assiduamente frequentes, e com isso eu cheguei à hipótese que quando esses alunos eles começavam a ter um domínio, ainda que pequeno, da leitura e da escrita, eles acabavam se evadindo, como nós falamos atualmente. Pode passar, por favor. Ainda na cadeira, né? Não se tinha uma idade, uma faixa etária como nós temos atualmente no ensino. Eu tinha alunos de 4, 5 anos de idade, juntamente com alunos de 15, 16 anos de idade em uma mesma sala de aula. Hoje em dia isso não existe dentro do ensino básico regular, tá? E a maior parte desses alunos, eles vão estar entre 8 a 10 anos de idade. Se vocês perceberem, quando eles chegam a partir dos 13 anos, já começam a evadir. Pode passar. E eu já falei que eu cheguei na hipótese do ensino mútuo, quer dizer, né, nessa cadeira de primeiras letras, mas também, gente, foi somente nessa que eu pude chegar à conclusão. Eu não consegui chegar à conclusão aqui em Maceió, ou então em Marechal Deodoro, ou no Pilar, que eu tenho documentação dessas cidades. A gente já está agora para o segundo capítulo, quem eram os professores de primeiras letras aqui em Alagoas. Na sua maioria, esses professores, eles não eram preparados, eles não tinham uma preparação, visto que não vai se ter uma escola normal aqui até 1869. Então, eram professores que acabavam indo para o ensino devido ou a um status social, ou então também para fugir da pobreza. Isso é uma hipótese minha, adotada. Geralmente, esses professores vão vir das camadas sociais mais baixas. E outra coisa também que eu pude perceber é que alguns eles vão ter apadrinhamento político. Não somente eles faziam provas, porque existiam concursos para professores já nessa época. Porém, quando nós pegamos os sobrenomes dessas pessoas, alguns sobrenomes em particular, nós conseguimos fazer uma associação aos políticos ou então pessoas com influência na época. Era preferível que os candidatos fossem casados e que tivessem sua conduta moral anunciada nos jornais. Essa documentação a gente também consegue encontrar nos jornais e também até mesmo dentro do arquivo público. Eu não foquei muito nessa parte porque a minha pesquisa ela estava baseada nesse primeiro momento apenas em mapear a questão dos alunos, e os professores eles entraram assim de uma forma
bastante, não vou dizer incômoda, porque eu lendo a documentação, eu me vi ali, naquela documentação, muitas do que eu passei, eu vi que já existia no século XIX, mas surgiu de paraquedas, assim, na minha pesquisa. Pode passar também. Aí nós vamos ter a solicitação da conduta moral do professor José Cassimiro de Costa, que vai estar no jornal de Penedo, no dia 4 de abril de 1875. Para as mulheres, ainda solicitavam uma autorização dos maridos, dos irmãos ou dos pais, a figura masculina, e também do vigário da igreja próxima a ela, isso daí também era necessário, enquanto para os homens, apenas o delegado, com a documentação do delegado, né, o aviso do delegado, ele já poderia ingressar nas salas de aula. Pode passar. E aí, nós chegamos no terceiro capítulo, que é o capítulo mais extenso que eu tenho, né, que eu escrevi, que é o meu terceiro, que foi justamente o que iniciou essa pesquisa. Eu vou estar trazendo a questão histórica, falando um pouco sobre a Constituição Brasileira de 1824. Não me apeguei muito ao período colonial, porque estava naquele meu primeiro capítulo, que eu comentei inicialmente, antes de começar a gravação, tá, gente? Foi um capítulo que acabou não entrando na dissertação. E aí a gente vai ter, a partir de 1817, a primeira lei geral sobre o ensino elementar aqui nas províncias do Brasil. A parte substantiva dos alunos de primeiras letras da aula pública do século XIX vai ser constituído por crianças pobres, mas isso não era um indicativo, porque também vai ter crianças de origem abastada que também vai estar frequentando algumas poucas salas de primeiras letras. Pode passar, por favor. Entre os anos de 1836 a 50 foram criadas cadeiras de primeiras letras aqui em Alagoas, porém o resultado ele não vai ser satisfatório, também em decorrência ao despreparo dos professores, a região em que essas cadeiras de primeiras letras elas foram inseridas, porque segundo o despacho era para que se criassem cadeiras de primeiras letras nas principais cidades das províncias, mas isso a gente não vai ter aqui em Alagoas imediatamente. Haviam mais alunos meninos do que alunas, isso daí também eu consegui perceber através dos mapas escolares e também dos relatórios dos presidentes de província, onde alguns vão estar falando e preocupados justamente sobre isso. Entre os biênios de 1850 e 1856, vai haver um aumento significativo no número de alunas matriculadas, mas mesmo assim ainda era pouco em relação aos meninos. Também eu consegui perceber dentro dos relatórios de província que da sociedade letrada aqui em Alagoas, a maioria eram homens, tá? As classes eram heterogêneas em idades e homogêneas em condições sociais. Eu disse para vocês que vai haver, sim, alguns poucos alunos das classes mais abastadas, porque a maioria ou estavam em colégios internos, ou então tinham professores particulares. A gente vai ter uma modificação nisso a partir da criação do Liceu Alagoano, que já é uma parte mais do ensino secundário, e houve um grande índice de desistência, que hoje em dia nós chamamos de evasão escolar, após os alunos aprenderem a ler e escrever, que eu já mencionei atualmente. Porém, eu percebi que essa evasão escolar acontecia muito mais nas cadeiras masculinas do que nas femininas.
Pode passar. E aí eu tenho um tópico que vai estar falando somente sobre as cadeiras de primeiras letras do belo sexo. Esse termo eu vou encontrar em alguns mapas escolares. As primeiras cadeiras de primeiras letras, elas vão ter poucas alunas matriculadas e essas aulas elas deveriam ser regidas para mulheres. Do período que eu estudei, eu encontrei apenas 2 cadeiras mistas, onde se tinham meninos e meninas estudando. Durante o período estudado, o ensino feminino foi classificado na província como inadequado, deplorável, deficiente e a cargo dos professores sem qualificação no magistério. E as disciplinas cursadas por essas meninas, elas também vão ser diferentes das dos meninos. Enquanto os meninos, eles poderiam ter um pouco a mais de aritmética, as meninas tinham a disciplina de prendas domésticas, onde aprendiam, por exemplo, a fazer pequenos bordados, pequenas costuras, coisa que os meninos não tinham. Em 1839, se tinha apenas 195 alunas distribuídas em 7 cadeiras de primeiras letras aqui na província de Alagoas. Pode passar, Marcondes, por favor. Na década de 1850, vai-se ter um aumento no número de alunas matriculadas. Acredito que isso também vai reverberar vai aumentar ainda após a escola normal ser instituída aqui em Alagoas. Eu não estudei a documentação após 1880, eu consegui alguns mapas escolares, 1883, 1885, pelo fato de não ter mais tempo para pesquisa. Mas eu acredito que no arquivo público, Marcondes, ficou tudo preto. Após isso, eu acredito, pronto, agora voltou. Eu acredito que possa ter um aumento, sim, nas cadeiras de primeiras letras e também na escola normal, final do século XIX, início do século XX, tanto que se a gente for estar colocando hoje em dia, atualmente, existem mais professoras do infantil ao Fundamental 1 do que professores homens. E números, esse aumento deve ser a entrada da mulher na vida pública, o interesse da população e governantes na educação feminina. Infelizmente, é um número baixo, era um número baixo, e inclusive os presidentes de província também acabavam falando sobre isso nos seus relatórios. Assim como os meninos, é possível perceber o quanto mais velhas elas vão ficando, as meninas vão deixar de frequentar as aulas, pois já conseguiam ler, escrever e fazer poucas contas, mas isso não vai ser em relação também ao número de meninos. É importante salientar que, apesar delas serem um número mais reduzido, a quantidade de evasão escolar feminina foi menor que a masculina. Pode passar, Marcondes, por favor. Eu consegui fazer um gráfico de algumas cidades onde nós conseguimos perceber as idades dessas alunas. A maior parte delas vão ser entre 8 e 10 anos, na província de Atalaia e de Santa Luzia, de 5 a 7 anos na cidade das Alagoas, que é a atual Marechal Deodoro, né? E também de 11 a 15 anos, um menor índice na cidade de São Miguel dos Campos. É importante falar que Atalaia, Cidade das Alagoas, São Miguel dos Campos e Santa Luzia vai ser onde eu vou estar encontrando o maior número de mapas escolares da época. Pode passar. Assim como a dos meninos, também
não havia uma divisão por idade, como nós temos atualmente. As meninas das famílias abastadas não frequentavam as aulas públicas, mas sim poucas escolas particulares que vão estar existindo aqui, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Isso eu consegui perceber através da análise dos jornais, onde eu consegui encontrar algumas propagandas, porém não utilizei na minha dissertação, propagandas das escolas nos jornais. No ano de 1875, nós já vamos ter um aumento significativo de alunas matriculadas, que de 195 no final, no biênio de 1850, a gente passou para 103. Pode passar. 603, mito. Eu consegui também encontrar poucos mapas escolares, mas que se tinham alunos pretos, crioulos e os quase brancos dentro da instrução pública, porém eu não vou estar fazendo uma análise muito grande nessa parte, porque eu me atentei mais ao ensino feminino. Porém, a gente já consegue ter uma percepção dessas crianças livres. E na documentação eu vou encontrar um maior número de quase brancos do que de pretos e de crioulos. Quando eu me deparei com esse termo quase branco, eu lembrei da Schwartz, que vai estar abordando justamente isso, onde termos ligados à cor de pele vão estar se distanciando cada vez mais do preto e do africano. Eu fui encontrar apenas uma africana na minha documentação, era uma menina. Fui encontrar poucos alunos pretos, mas os 15 alunos que eu encontrei, a gente consegue fazer uma análise boa. Agora, é importante falar o seguinte: eu vou estar encontrando um na década de 1840, outro na de 60, outro na de 70. E em um, que eu acabei não colocando aí, eu encontrei um quarto de branco, que eu até hoje tento entender o que seria esse um quarto de branco. Mas aí nós vamos para a leitura O Espetáculo das Raças, onde nós conseguimos entender um pouco justamente sobre isso, vai estar no período também do darwinismo social, algumas teorias de cunho racistas e preconceituosas que existia na época. Que se eu tentar o doutorado futuramente, eu talvez me prenda um pouco a isso, para tentar entender como essas crianças elas conseguiam frequentar essas aulas de primeiras letras. Outra coisa, todas essas crianças eram livres. Tá? Eu não vou ter encontrado nenhum escravo, eu não encontrei nenhum escravo. Nada que remetesse a isso. Poderia ser que os escravos frequentassem? Sim, poderia. Porém, nos mapas de primeiras letras que eu estudei, não tinha nenhum em relação a isso, tá? Tem uma dissertação no CEDU que vai estar falando sobre isso. Eu esqueci o nome agora da pesquisadora, mas quem for observar a minha dissertação, eu coloquei lá, porque, se não me engano, era à noite, o ensino noturno, se não me engano, foi sobre o ensino noturno que ela vai estar falando que vai ter alguns escravos. Sim, pode passar. Pronto. Deixa eu ver aqui, o gráfico 9, né? Bom, eu fiz esse gráfico para estar abordando sobre as etnias dos alunos de primeiras letras entre 1835 a 1880, apesar do meu trabalho ele ser até 1875, mas foi como eu comentei com vocês.
eu não vou estar encontrando muitos mapas escolares após 75, justamente pela falta de tempo. Esses que eu encontrei é porque estavam misturados nas caixas que eu estudei e que eu pesquisei. Bom, nós vamos ter mais alunos meninos, pardos do que meninas. Brancos, esse número ele também vai ser mais reduzido, tá certo, gente? Então, por que isso? Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Fazendo aquele trabalho de formiguinha, indo em mapa por mapa, fiz algumas tabelas, que infelizmente hoje não existem mais por motivo de HD externo ter queimado, pois senão eu poderia ter passado para vocês, mas foi justamente um trabalho de formiguinha, catalogando cada mapa escolar que eu digitalizei e pesquisei. Outra coisa também vai ser a questão dos alunos brancos, que em relação aos alunos pardos, eles vão estar praticamente na metade. Não vão ser todos os mapas escolares também que eu encontrei que vai se ter a etnia desses alunos. Indígenas, por incrível que pareça, eu não encontrei nenhum. Eu não encontrei nenhum aluno que tinha lá, que era indígena ou que pertenceu a alguma comunidade indígena. Eu não encontrei, infelizmente, gostaria muito de ter encontrado. Coisa que eu encontrei em Sergipe quando estava na graduação. Mas aqui, eu infelizmente não encontrei. Pode ser que tenha? Sim, mas pode estar perdido em alguma caixa lá no APA. Pode passar. Marcondes, por favor. A partir da década de 1870, começam a ser criadas as escolas noturnas na província, e aí foi como eu comentei anteriormente, poderia ser um local onde esses escravos e ex-escravos pudessem ser admitidos nas aulas. Essa documentação também, isso daí também pode estar em um relatório, em algum relatório presidente de província, que eu lembro de ter lido, porém, como não era parte da minha dissertação, eu acabei não me atentando, infelizmente. Os espaços escolares, ainda que fossem públicos, eles não vão ser democráticos. As crianças não brancas estiveram ocupando esses locais, ainda que de forma gradativa, principalmente devido à existência da escravidão e também pelo fato de que muitas tinham que trabalhar com os pais. Infelizmente, é uma realidade que ainda permanece nos dias de hoje. Porém, graças a políticas públicas aplicadas, nós temos uma grande quantidade de crianças já dentro do ambiente escolar, o que é uma coisa maravilhosa, tanto no ensino privado quanto no ensino público. Apesar de livres, entre aspas, poucas eram aquelas que podiam frequentar as aulas, e mais menor ainda eram aquelas... Eita, saiu errado. Aquelas crianças que conseguiam prosseguir em seus estudos. Um pensamento no doutorado que eu cheguei a ter seria tentar acompanhar, ver se eu conseguia acompanhar essas crianças no liceu. Porém, quando eu peguei a documentação do liceu, eu não consegui encontrar nenhuma criança dessas que eu acompanhei matriculadas no liceu. Como eu também não me aprofundei, pode ser também o fato de eu não ter encontrado isso, mas quem sabe quando tiver um tempinho a mais eu volte para essa pesquisa. Ou, olha aí, Vanildo, uma ideia também para um possível PIBIC da vida. Marcondes também. Mas a gente vai fazer o quê, né? Eu não pretendo dar aula no ensino superior. Eu não me vejo dando aula no ensino superior. Quero continuar na base. Então, assim, apesar da escola em que eu trabalho ter a questão de ter, não um PIBIC, mas ter um auxílio à pesquisa, a instituição está mais focada na indústria.
Então, para a gente pegar questões relacionadas a humanas, pode ser que não seja um pouco vantajoso, mas alguns alunos do ensino médio, eles já pensaram em alternativas sobre isso, porque, querendo ou não, agora, com o novo ensino médio, a gente tem um leque maior para a pesquisa dentro do ensino básico, que é necessário, quem atue, está trabalhando isso, não deixar que a pesquisa fique somente na academia, tá certo? Professores que estão atuando nas licenciaturas, por favor, digam isso para os seus alunos, tá? Para eles focarem também no ensino básico, que a pesquisa fique também no ensino básico, que esses alunos, eles tenham a preocupação de ter uma perspectiva mais aguçada, curiosidade por curiosidade. Eu tento levar as pesquisas que eu leio para dentro da sala de aula. Infelizmente, a gente sabe que a rede estadual de ensino não libera muitos professores, né, para fazer pesquisas, porém, a esperança é a última que morre. Voltando. Pode passar. O que é que a gente consegue compreender? E eu cheguei a algumas conclusões. Claro que não estão todas, tá, na minha dissertação. E aí eu trouxe aquelas que eu achei mais perspicaz, né? Podemos concluir que o reconhecimento das práticas educativas no período estudado apresenta características parecidas com as fragilidades e debilidades da educação atual. Gente, não é anacronismo que eu estou fazendo, porque eu escutei isso de um professor de lá do curso de História, que eu estava fazendo anacronismo, mas esse professor nunca esteve presente em uma sala de aula do ensino básico, só enquanto ele estava na graduação, fazendo estágio, pagando a disciplina de estágio. Ele não esteve inserido dentro da sala de aula. Eu já trabalhei em escola, na monitoria do Estado, em que eu chamava de escola muito engraçada. A escola não tinha carteira suficiente para os alunos, a escola não tinha ventilador, metade do quadro a gente conseguia escrever, a outra metade não conseguia. Como é que esse aluno vai ter vontade de frequentar uma escola assim? As bancas eram quebradas, as carteiras eram quebradas, os livros rasgados, não havia uma biblioteca na escola. Então, essas fragilidades, elas continuam permanentes. Houve mudanças significativas? Sim, houve. Porém, não satisfatórias. Ainda temos um índice muito alto de analfabetismo. Além do mais, analfabetismo um analfabetismo digital também, que agora, com a pandemia, nós conseguimos perceber isso. Para quem deu aula, tanto em ensino público ou privado, básico ou superior, conseguiu entender isso. Apesar das lutas e desafios travados entre a sociedade brasileira e o Estado em prol da educação, a difusão das práticas de escolarização das meninas, tendo com apoio o trabalho das professoras primárias, representou para a educação feminina um avanço muito significativo, desculpe o erro, para a presença das mulheres no campo do trabalho, principalmente após a instituição do ensino normal. O processo de escolarização e o ensino de primeiras letras em Alagoas mostraram-se bastante complexos, principalmente quando os discursos e as ações dos sujeitos interessados em organizar a instrução elementar se convergem no sentido de produzir e assegurar o lugar da escola na socialização das gerações futuras, coisa que, infelizmente, ainda existe nos dias atuais. Muito se fala em investir na educação, mas pouco se faz, literalmente, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Infelizmente, nós que somos professores, ou aqueles que estão estudando para ser professor, vai se deparar com uma luta muito grande. Também cheguei à conclusão, com os índices de professores, isso no meu segundo capítulo, os professores que solicitam afastamento por cuidar da sua saúde, afastamento
por ter ficado doente, solicitação de professores pedindo materiais escolares, solicitando os seus salários que sejam pagos, é uma realidade que nós temos até os dias de hoje. Houve mudanças, mas ainda continua perpetuando isso. E até a política brasileira entender que sem educação não há revolução, nós não vamos conseguir mudar o nosso quadro. É importante vocês terem em mente isso. Alunos no terceiro ano, atualmente, sem saber fazer uma conta básica de multiplicação, divisão, subtração, adição, sem saber ler corretamente. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós, professores e pesquisadores, estamos fazendo para mudar essa perspectiva? Nós podemos fazer mais, porém é necessário também que políticas públicas sejam efetivas para isso e que o governo também faça a sua parte. Não sei se ainda tem mais algum slide, deixa eu ver aqui se tem. Pode passar, por favor, Marcondes. Eu só peguei 2 mapas escolares. Para vocês terem ideia, a maioria dos mapas escolares que eu pesquisei estavam como na segunda foto. Eu tive que fazer um quebra-cabeça de mapas escolares. Inclusive, alguns se deterioraram enquanto eu pesquisava. E aí foi solicitado para o arquivo público para eles tentar digitalizar, ou então fazer com que guardassem um local mais preciso, tá? Porque as caixas que eles estavam, enquanto eu estava pesquisando, elas não eram próprias para isso. Porém, a diretora Vilma, ela, desde 2016, ela já estava modificando isso, eu consegui ajudar em algumas coisas, só que, infelizmente, eu não poderia ficar mais tempo devido ao curto período da pesquisa. Pode passar. E aqui estão algumas referências bibliográficas, pode estar passando, nós vamos ter clássicos, tá, da história da educação. Também utilizei Arriet, utilizei Foucault. Gente, eu fiz uma mistura assim tão grande que eu não sei como foi que deu a minha dissertação, porque foi Foucault, foi Durkheim. Eu queria botar o Deleuze, só que aí o meu orientador disse, não, Andresa, pare, por favor, melhore. As minhas fontes vão estar basicamente no arquivo público. Eu, durante 1 ano e meio, morei no arquivo público, basicamente, só faltei levar o meu colchão para lá. E também os relatórios dos presidentes de província. Como eu falei no início da minha fala, né? Eu não vou estar analisando somente os relatórios presidentes de províncias daqui, de Alagoas, porque eu tentei fazer uma equiparação, sabe, entre aqui e outras províncias. O meu intuito era fazer Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Só que, para isso, eu teria que viajar para Pernambuco e viajar para Sergipe. A bolsa de R$ 1.500 era boa, mas não dava, porque eu deixei de trabalhar para pesquisar. Então, eu não teria como ficar muito tempo. E aí, infelizmente, não consegui fazer o que eu gostaria. Porém, é isso. Obrigada pela atenção. A minha fala, ela não é uma fala acadêmica, que isso fique ciente para vocês. Eu tento dar uma aula para o ensino médio e ensino básico, fundamental 2, de uma forma que esses alunos eles consigam entender. A minha escrita, ela não é uma escrita acadêmica. É importante que quando vocês leem a minha dissertação, para quem for ler, vai conseguir perceber isso, porque eu quero que o meu aluno do 6º ano consiga compreender o que eu estou escrevendo. Eu quero que um aluno na faculdade, um professor de pós-graduação também consiga entender, porque se eu fosse fazer uma escrita acadêmica, quase ninguém iria ler
e a minha pesquisa ela não iria adiantar se ficasse somente na academia. É isso, muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas, a falas, a críticas também, construtivas, claro, que eu, como uma boa virginiana, tenho que saber ouvir críticas, mas não sei muito, então fica aí a dica. Piada, tá, gente? Brincando. E obrigada mais uma vez, e Lula presidente 2023. Pronto, é isso. Que bom, muito bom, né, poder ouvir, né, os resultados da sua pesquisa. E aí, como havia dito no início, Andresa, quando eu estava fustigando na internet, né, alguns estudos sobre a história da educação alagoana, acabei me deparando, felizmente, né, com a sua dissertação, que para mim foi muito significativo, porque, particularmente para mim, é uma temática muito importante, né, e ao mesmo tempo se torna um desafio, né, porque quando você pensa em investigar um tema como os processos de escolarização, é um tema muito complexo, né, porque dentro desse tema você abrange outros subtemas, né, então você precisa dar conta de determinadas categorias, como pensar os sujeitos, né, e no seu caso você tentou mapear um pouco o perfil desses alunos e professores. Aí você tem que pensar um pouco da questão dos métodos de ensino, né, que você também fez essa tentativa de problematizar o método do ensino de Lancaster, né? E aí você também teria outras categorias para pensar, como o tempo escolar, o espaço escolar. Então, você percebe que é um tema assim muito complexo, porque abrange essas outras múltiplas categorias, né? Então, acho que para todo pesquisador que se envereda por esse tema, é um trabalho muito ríspido, né? E ao mesmo tempo amplo, mas ao mesmo tempo prazeroso quando você alcança esses resultados significativos, porque pelo menos aqui em Alagoas, eu acho que só a sua dissertação e a da Suzana, Sim, ao que me parece, são as únicas que trabalham essa perspectiva de pensar os processos de escolarização, né? E que eu acho que futuramente, quando você fizer o seu doutorado, talvez você poderia pensar em tentar investigar essa temática pensando agora o século XX, né? Pelo menos o início do eu século já pensei nisso, tentar fazer um comparativo, pegar a década de 1880 até 1910, 1920. Porém, é o seguinte, eu quero fazer em história. Eu não gostaria de fazer no CEDU, porém eu sei que o CEDU seria o melhor viés para essa minha pesquisa. Só que, assim, não sei, né? Vai que... Olha aí, Ivanildo, quando você for para conseguir agora um orientando para doutorado, aí aqui, viu? Já estou me candidatando. Eu estou aguardando o credenciamento para eu poder entrar no programa de pós, que ainda não abriu. Enfim, estou aguardando. Mas doutorado também no CEDU não abriu esse ano, então estou aqui só de boa. Olho de peroba na minha cara, viu? Por favor. Já fica aí montando rascunho do projeto. Né? Mas assim, eu falo Eita, Marco. Quando você fez essa sugestão, eu lembrei de Antônio, né? Antônio Pinheiro. Não sei se Andressa chegou a ler a tese de doutorado do Antônio Pinheiro e o livro que ele tem da era das cadeiras isoladas à era dos grupos escolares na Paraíba. Eu li. Acho que foi isso mais ou menos, esse foi isso mais ou menos que o Marcondes sugeriu, mas quando você fez aí sua fala, né, de pegar da era, assim, né, desse período de grupo de cadeiras isoladas, ou enfim, de casa-escola, como queiram chamar, aos grupos escolares que surgem ali no final dos anos do 800, né, início do 900. E a gente não tem nenhum trabalho, né? Marconi também quer puxar aí para o século XX, né, que é o século que ele trabalha. Eu trabalho mais com o século XIX, mas assim, a gente realmente não tem nenhum trabalho sobre os grupos escolares em Alagoas, né? Então seria algo também importante, né, para a história da educação. Bom, deixa eu fechar aqui. E a minha avó estudou em grupo escolar, ela queria que eu fizesse uma pesquisa sobre o grupo escolar que ela estudou lá em Bebedouro. E aí, porque assim, o século XX, ele não me chamava a atenção. Mas quando eu fui pesquisando, eu consegui
perceber que ele também está muito próximo ao século XIX. Então, muitas das mudanças que aconteceram ao decorrer da educação no século XX teve suas raízes implantadas no século XIX. Então, assim, se eu pegasse 1910, 1920, eu acho que dava para fazer um paralelo legal nessa visão, nessa perspectiva. Sim, e aí é interessante perceber, só complementando o que você falou, Andressa, porque se você pegar ali pelo menos a década de 10 e 20, boa parte dos intelectuais que estavam propondo essa renovação do ensino, né, porque tomava a República como essa imagem mais de progresso, de civilização, tentava todo o tempo nos seus discursos negar os investimentos que o século XIX fizeram em matéria de instrução pública, né? Mas aí quando você faz o comparativo, aí é justamente isso que você havia ressaltado, né? O quanto que o sistema de ensino do século XX, de uma certa forma, bebe do que foi realizado no século XIX, né? Então, aquilo que você nega, no final das contas, é aquilo que você teve, querendo ou não, se inspirar para se constituir ali entre os anos 20 e 30, que é o que você vê claramente, por exemplo, no caso dos pioneiros da educação nova, né? Então, a gente não pode negar essa questão, que aí acho que seria uma boa temática, né, para se problematizar em algum possível estudo, né? E aí, assim, tem algumas questões... Marcondes, rapidinho, só para complementar, e alguns desses intelectuais daqui, de Alagoas, eles vieram do Liceu. Então, eles... Será? Tá? Eu não sei, porque assim, eu não vi a documentação do Liceu, mas, se não me engano, tem 1 ou 2 intelectuais que estudaram no Liceu. Então, a gente poderia ver essa visão, finalzinho do século XIX, século XX, pegar essas pessoas. Eu vou ver, porque tem 2 nomes, eu encontrei 2 nomes, agora eu não lembrar assim por nome, porque, gente, eu sou péssima com nome. Uma professora de história é muito fajuda, eu sou ótima com data, mas com nome eu sou péssima. E, assim, eu encontrei dois. Eu vou ver nos meus escritos, porque se eu encontrar, eu já lhe aviso. Pronto, já tem a Ivanildo, né, como orientador nessa temática. Ivanildo. Marcondes também, futuramente, né? Daqui a uns 10 anos. Não tem problema não, meu filho. Espera, né? Eu separei aqui algumas questões, mas aí eu vou apontar mais no final, e aí eu quero abrir para ouvir os colegas. A gente já tem aqui sinalizado o Francisco. Pode falar, Francisco. E em seguida o Ivanildo. E aí, quem tiver alguma curiosidade ou questão, pode sinalizar com a mãozinha. Francisco. Só rapidinho. Eu também estou olhando o chat, viu? Caso alguém esteja sem o microfone, aí pode estar escrevendo. E perguntaram sobre o link da frequência, porque os dados já vai acabar. A Ruth vai postar já, né, Ruth? A frequência. Mas aí, coisa, o sistema aqui deixa registrado, né, quem entrou na sala. Francisco. Parabéns, Andressa, pela sua fala, pela sua dissertação, pela pesquisa, né? Muito importante para a história de Alagoas. Mais uma pesquisa, né? Quero ter o prazer de ler. Como você falou, as dissertações nossas, elas não devem ficar apenas para o mundo acadêmico. Ela tem que chegar ao povo, né? E é isso que eu penso também, né? Chegar, publicar, disponibilizar, falar, e esses espaços que nós estamos aqui disponibilizando esse espaço é justamente para isso, né? A gente conhecer autores, professoras, né, da educação básica que fazem pesquisa, né? Acho que isso é fundamental, não é só o pessoal lá do mundo da academia que está lá fazendo pesquisa, mas tem professores também da educação básica, e eu trabalho muito isso com meus alunos do ensino médio também, tenho essa preocupação de... Hoje eu aproveito muito as Olimpíadas, né? As Olimpíadas de História, por exemplo, que acontecem anualmente pela Unicamp. Eu aproveito esse momento para incentivar os alunos a fazer pesquisa, a consultar fontes, né? Analisar fontes totalmente diferenciadas, que não seja apenas o livro didático, né? E
E é isso, né? E a importância, e eu vejo também na sua pesquisa a importância que tem um arquivo público, né, de Alagoas. Né? Eu fiz pesquisa no arquivo público, assim como você que passou mais de um ano lá, eu também passei um tempo também lá naquele arquivo, Ivanildo também, Marcondes, enfim, quantos pesquisadores da área de História da Educação recorreram, né, ao arquivo público de Alagoas, né? E aí eu quero trazer, assim, a memória, né, um dos fundadores e lutadores que fundou o arquivo público, que foi o professor Moacir Santana, né, que faleceu recentemente, pegou a gente até de surpresa, historiadores, né, trabalham, que pesquisaram, que até que encontrava com ele lá também. Eu tive o prazer de participar de um momento com ele em que ele foi homenageado como doutor honoris causa na Universidade, né, Federal de Alagoas, né, na época que fazia a graduação, e assim a gente vê quanto o arquivo público é importante para a pesquisa, né, para as pesquisas e também para as futuras pesquisas, né. Eu só fiquei com a curiosidade, não tenho muitos questionamentos, eu ainda preciso aprender muito com o Marcondes sobre questionamentos, mas Eu também, viu? Eu também. Marcondes é fera. Eu preciso, assim, eu queria só saber de você sobre essas casas escolas, né? Você comentasse um pouco mais. Eu vi que as questões, assim, precárias dessas casas escolas, essas casas escolas, como está falando o nome, era nas casas das pessoas ou era alguma instituição Sim, separada? era casa. Era casa mesmo, né? Sabe o que a gente entende hoje como reforço escolar? Que é um localzinho. Eu faço essa comparação, tá? Eu posso estar equivocada, mas eu só penso nessa ideia, onde se tem uma mesa, cadeiras, um quadro. Eu só consigo pensar nisso. Eu faço essa associação às casas escolas aos reforços atuais. Só que a gente tem que ver, não tinha energia elétrica. Então, essas aulas, elas aconteciam pelo dia. Não tinha banheiro. Nós que fizemos história, para aquelas pessoas que não fizeram história, gente, a prática de se ter banheiro dentro de casa é algo relacionado ao século XX, porque até então as pessoas tinham um local fora das residências onde faziam suas necessidades fisiológicas e depois jogavam com balde em um local próprio para isso. Ou então eram os escravos que faziam esse trabalho. Só que como estamos lidando com pessoas pobres, então provavelmente essas pessoas ou não possuíam escravos, e se possuíam, era apenas um ou dois. Não tinha o mínimo de higiene possível. Acredito que tinham uma água, lanche nem se fala, e era um cômodo da casa do professor, sem ventilação, possivelmente sem janela, ou então com uma janela bastante deteriorada, porque as casas elas não tinham boas condições, eram aquelas casas que os professores poderiam pagar, que variavam entre 5 mil réis a 10 ou 15 mil réis, a depender da cidade. Falei também que, a depender do bairro em que encontrasse, que essa casa-escola ela se encontrasse, ela poderia ser ou mais barata ou mais cara. E isso fez com que eu lendo a documentação, eu só conseguia lembrar da escola que eu trabalhei, que eu mencionei aqui, que eu achei que era uma escola muito engraçada. Como é que esses alunos, eles tinham vontade de frequentar essa casa-escola, quando eles não tinham acesso ao básico? É um pouco complicado, que poderia até ser um possível artigo, a gente tentar compreender como é que esses sujeitos, olha aí, Marcondes, esses sujeitos, eles se viam, né, dentro daquele espaço.
Outra coisa também é que esses professores, eles também, como não existia um ensino normal aqui, eles também deveriam apenas saber o básico. Isso é uma hipótese minha, tá? Então, eles transmitiam realmente aquilo que eles sabiam. Tanto que aqui não tinha um ensino secundário, isso daí só vai estar acontecendo de fato após o liceu ele existir. Se eu estiver equivocada, por favor, Ivanildo ou Marcondes, fala sobre eles. Eu acho que eles têm mais propriedade de fala do que eu, porque eu não estudei o ensino secundário aqui em Alagoas, então eu não posso estar te dando uma afirmativa sobre isso. E, por fim, as casas, na maioria das vezes, elas eram de taipa. Então, nós não temos casas arejadas. Então, possivelmente, o índice de doenças que existiam poderiam até ser grandes para o que nós temos atualmente. Inclusive, eu encontrei no Jornal de Pilar uma partezinha, uma reportagem, eu não sei nem dizer se era reportagem, mas a pessoa que estava escrevendo falando que, se não me engano, foi na década de 1840 ou foi na década de 1850, que Alagoas passou por um surto de alguma doença. Foi um surto onde várias pessoas acabaram morrendo. Eu esqueci agora o nome. Eu acho que foi cólera, não foi não? Foi cólera. Que tem até um colega meu do mestrado que ele falou sobre esse surto de cólera aqui em Alagoas. O nome dele é Oséias Batista. Ele falando que alguns professores de Pilar estavam sofrendo com essas moléstias, porque ele não falava cólera, ele falava moléstia. Então, pode ser que alguns desses alunos também pegaram essa doença frequentando as escolas. Não sei. É uma hipótese que eu tive na época, mas que eu acabei não colocando, porque eu não tinha como comprovar. Então, como eu não tinha como comprovar, como disse o membro da minha banca, eu não era doutora, então eu não podia falar isso. É isso. Espero ter respondido a sua indagação. Obrigado, Andressa. Obrigado mesmo, viu? E no dia 8 estaremos lá na CIP. De boa. Já estou pronta. Só falta gravar o vídeo. Ivanildo. Então, Andressa, mas no sentido de te parabenizar, né, e te agradecer, né, você ter participado aqui com a gente, ter compartilhado, né, da sua pesquisa, dos seus resultados, que trazem muitas contribuições para a história da educação em Alagoas, né? Ela preenche uma lacuna importante, né, e inspira também outras pessoas que estão aí, né, que estão na graduação, que estão vendo a possibilidade também de fazer as suas pesquisas. E aí, assim, eu só queria dizer, refletir com vocês, né, sobre 3 coisinhas que eu senti, assim, Você falou, por exemplo, teve uma parte que você disse, eu não consegui acompanhar a trajetória desses meninos, quem sabe eles estudaram no liceu. Aí eu estudei o liceu, eu não encontrei alunos pretos ou pardos no liceu. Eu encontrei em outros mapas de educação secundária. Eu não sei se coincidem, porque tinha também as aulas chamadas isoladas, que funcionavam da mesma forma que funcionava a aula primária, funcionava a aula secundária. Então, eu consegui encontrar alguns alunos pretos e pardos em mapas de aulas secundárias, não do liceu, mas das secundárias que existiam, sobretudo, em Penedo. Então, assim, de repente, tem um cruzamento desses mapas, pode ser que a gente consiga encontrar... Penedo, não. Tem no Penedo, pronto, enfim. Mas a maioria dos que eu encontrei que eram pretos e que estavam na educação secundária eram de Penedo. Tinha também de Atalaia e tinha de Maceió. Mas se não me engano, Atalaia eu tenho, mas Penedo eu não tenho, não. De repente, um cruzamento desses mapas a gente pode encontrar, mas liceu,
pelo menos por enquanto, não conseguimos. Quem sabe, né, futuras pesquisas. E a outra coisa é que eu sempre fico me perguntando, porque, inclusive, você fez a citação da dissertação da Neisa, da Nesilda Pauferro, porque ela trabalha com os inspetores escolares. E aí você diz assim, não, eu tenho uma hipótese de que o método mútuo foi utilizado nessa aula, não sei o quê. Não estou querendo dizer que todas as hipóteses são válidas, mas a Nesilda, ela dizia assim, que muitas vezes os professores alteravam os mapas para poderem receber um pouco mais de dinheiro, porque eles recebiam conforme a quantidade de alunos. Então, assim, se ele dissesse que tinha 100 e tantos frequentando, então, muito provavelmente ele iria receber mais dinheiro. Então, assim, ela cria, assim, uma hipótese de dizer assim, olha, de repente esses mapas estavam sendo alterados, enfim, né? Aquela coisa da gente desconfiar, tá? Deixa eu usar. Aquela coisa da gente desconfiar um pouquinho da documentação. Aí, quando você fala assim, quando eu escuto os alunos falando dessa forma assim, muito categórica, eu disse, não seja tão categórico, né? Não faça só afirmações assim, porque às vezes elas são complicadas. Mas era só isso, assim, de você também pensar que, olha, pode não ter sido método, pode ter sido ali também uma hipótese também, claro, né? Sim. Que o professor tivesse alterando o mapa para poder receber um pouco mais de dinheiro, já que também eles recebiam muito pouco. Enfim, isso é uma coisa que a Nesilda levanta na dissertação dela. E como eu vi que você citou a Nesilda aí numa das citações que você fez, eu vi que tinha a citação de Pauferro, então eu disse, olha, ela leu, então ela também. Mas era isso, mas assim, tá, parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. Eu acho que trazer esses dados importantes, sobretudo do teu terceiro capítulo, de mostrar que a maioria dessas crianças que estavam lá eram pobres, que a maioria eram meninos, e depois tem um pouco mais de meninas, né? Essa ideia do quase brancos, eu não tinha encontrado na documentação, como eu também não trabalhei com primário, mas eu não tinha encontrado, pelo menos aqui em Alagoas, né? Eu lembro das citações lá da Schwartz que você fez, mas na documentação eu não tinha encontrado essa nomenclatura de quase brancos, então, assim, para mim já é algo novo, né? Então, enfim, nesse sentido, eu acho que você traz uma contribuição muito importante e dá passos, né, para trabalhar com muita coisa que você tem no futuro doutorado, né, eu sendo orientador ou não. Vai que, né? Nunca sabe. E também abre espaço para as outras pessoas que estão aí que queiram também trabalhar com isso, porque ninguém é dono de pesquisa nenhuma. Uma vez alguém me perguntou assim, Ivanildo, fulano quer trabalhar com o liceu, você deixa? Eu disse, eu não sou dono do liceu, não. Quem quiser pesquisar liceu pode pesquisar, liceu está aí. Não, pública, a documentação está pública. Pois não, porque tem lugares que as pessoas se tornam donos de certas pesquisas e ninguém pode pesquisar, não sei o que. Eu disse, não, mas comigo não tem isso não. Quem quiser vai lá e pesquisa e enfim, refuta o que eu disse, enfim, é assim a ciência. Viu? Mas era isso, parabéns. E obrigado por ter compartilhado conosco. Deixa eu só falar em relação à Neilza, porque é o seguinte, eu cheguei a essa hipótese porque era o seguinte, a documentação, geralmente os mapas escolares, eles vinham, eles eram feitos a cada 3 meses. Então, assim, de 1837, eu vou ter 3. 1838, eu vou ter 4. 1839, se não me engano, são 2 ou 3. Então, assim, esse professor, ou ele era muito cara de pau, desculpa o termo, tá, gente, porque isso não é uma forma acadêmica de estar falando, porém, infelizmente, eu sou assim, desculpa, sorry. Ou então, rapaz, eu não sei, porque estavam lá, uma coisa está lá, outra pode ser essa hipótese dela, que eu refuto.
cara, por 4 anos seguidos, está fazendo isso, seria algo um pouco complicado. Porém, não vamos descartar essa possibilidade. Só que é muito difícil ele conseguir permanecer por um tempo longo, colocando na mesma documentação esses nomes. Porque, pelo que eu consegui entender, essa cadeira de primeiras letras de Penedo, ela passou a existir em 1831. Só que eu não consegui documentação dela antes de 1835. Ela pode ser que essa documentação exista, eu só não sei onde está. Porque se eu descobrir, aí a gente pode ver se aqueles alunos com maiores idades continuaram ou então saíram. Porque ele também tem a opção frequenta, não frequenta, frequenta, não frequenta. E eu, inclusive, fiz até um gráfico relacionado a isso, alunos que frequentam, alunos que não frequentam. Foi um trabalho realmente de formiguinha. Eu não utilizei o Excel, eu utilizei o Access, que também é da Microsoft Office. Então, assim, que eu conseguia estar inserindo a fotografia nesse documento, tá? Nesse arquivo, porque ele parece muito com o Excel, só que no Excel a gente não consegue estar inserindo foto, e já no Access eu conseguia, só que infelizmente eu acabei perdendo toda essa documentação, só tenho as fotos, infelizmente. Mas é isso, tá aí eu para refutar a hipótese dela, e só que ela... Sim. E o bom é justamente isso, a gente refutar aquilo e vença aquela que tiver correta. Ou não, né? Vença quem tiver. Isso é verdade. Só acho que umas 3 questões assim que eu fiquei refletindo, né, em relação à sua pesquisa. Primeiro, que quando a gente pensa essa temática aqui em Alagoas, a gente se reporta logo de perceber o quanto que, por mais que na época do século XIX o Brasil fosse um vasto império, mas em termos de instrução pública os problemas meio que se repetiam, né? Então, determinadas questões que você encontra na província de Alagoas, também você tinha na província de Pernambuco, do Rio de Janeiro, então eram problemas um pouco similares, né? E aí uma questão que me chamou muito, que eu fiquei refletindo, né, de perceber o quanto que nesse período do século XIX a instrução pública ela teve uma certa centralidade nos discursos dos intelectuais e políticos, né? Essa ideia de que quanto mais escolas públicas abrissem, menos prisões seriam abertas, de que as luzes trariam progresso para a nação. E uma das coisas que eu sempre fico me inquietando todas as vezes que eu faço essas leituras é de perceber quais eram os sentidos que eram atribuídos à educação para que ela viesse ter tanta importância nos discursos desses homens, né? E aí isso me reporta muito, inclusive foi até uma citação que você faz, né, do Chartier, né? E aí, tempos atrás eu tinha feito um estudo nesse sentido que o próprio Chartier ele vai ressaltar, né, que o nascimento do Estado moderno ele trouxe, de uma certa forma, essa centralidade à questão da palavra escrita, né? E aí é uma questão que o próprio Chartier vai problematizar o porquê da palavra escrita ter se tornado um elemento central no Estado moderno. Por quê? Porque as próprias elites entendiam que seria por meio do texto escrito que se conseguiria fazer com que as classes populares se adequassem a esses projetos de classe. Então, nesse aspecto, você percebe, né, que a importância que era atribuída à instrução não era tanto no seu sentido de emancipação do indivíduo, de potencialização das capacidades que esse indivíduo tem, que daí já é uma visão mais marxista, né? Mas muito pelo contrário, né? A instrução ela sempre teve esse valor desde que ela atendesse a outros fins que não os dela próprio, entendeu? E quais são os fins da educação própria? Desenvolver a potencialidade do humano, sendo que para as elites no século XIX nunca foi isso, entendeu? Mas sempre se entendia que era por meio da palavra escrita que essas classes populares conseguiriam, de uma certa forma, assimilar
esses projetos que sempre para baixo, né? Eu fiquei pensando comigo mesmo, né? E aí uma outra questão que você se referiu muito foi essa questão do conceito das casas-escola, né? Que aí você até fez uma tentativa de tentar imaginar um pouco como seriam essas casas-escolas, e aí você fez até uma alusão com a questão do reforço, né? E eu acho que era um pouco isso mesmo, sabe, Andresa? Porque isso me lembrou muito o texto O Mestre Escola e a Professora, que é um texto clássico na área da história da educação para quem quer pensar a formação dos professores no século XIX. E logo na primeira página desse texto, a própria Heloísa Vilela, ela traz a imagem de como eram as aulas de primeiras letras antes da independência, né, 1822, e aí ela descreve esse cenário, né, as crianças reunidas em bancos, né, que agrupavam 4 crianças, o mestre escola lá, todo magrinho, franzino, né, baixinho, e a escola, que era a casa dele, na verdade, era escura, não tinha muita iluminação, e o mestre escola lá com a palmatória, que a palmatória, num período, segundo ela, se constituía como um material do próprio trabalho do professor, entendeu? E que é muito próximo dessa questão mesmo que você aludiu dos esforços. Então, não tinha muito requinte, né? Isso a gente só vai ver lá para o final do século XIX, né? E aí eu acho que, de uma certa forma, quando a gente pensa essa questão das casas-escolas no período XIX, eu entendo que, de uma certa forma, é como se no século XIX a gente tivesse o ensaio da escola pública, entendeu? Era tudo muito recente, era tudo muito novo. Por isso que, quando particularmente eu olho para o século XIX, às vezes a gente vai muito com esse olhar de julgamento, né? E aí isso é mais inclusive quem é muito da ala azevediana, né? Quem é próprio savianista, sempre faz essa crítica, que no século XIX não se investia tanto, faltava materiais, os métodos de ensino eram aplicados de forma precária, os professores não eram bons, mas a gente precisa entender que você estava tendo ali um processo de institucionalização da forma escolar, entendeu? Era tudo muito ainda novo, inédito, era um ensaio mesmo, então não tinha como já chegar tudo pronto, e aí você também considerar uma outra questão, né, que aí já entra um pouco pela questão financeira, né, o Brasil não tinha tantos recursos como era o caso das outras nações europeias e norte-americana, né? Acho que a gente sempre deve ter, de uma certa forma, esse olhar para não criticar tanto o século XIX e aí cair naquilo que os escolanovistas diziam, né, que a instrução no século XIX não passou de um vazio em termos de educação, né? E aí um outro elemento que você também ressaltou foi a questão do baixo índice de frequência das meninas nas aulas, não foi? E aí isso me remeteu um pouco ao estudo que eu estou fazendo a leitura de uma dissertação de uma pesquisadora, só lembro do sobrenome dela, que é Inácio, que ela foi orientanda do Luciano Faria, né, que ela investigou a escolarização de Minas na província, que é o mesmo viés da sua dissertação, né? E aí ela sinaliza que, no contexto da província de Minas, as próprias famílias abastadas tiveram muita resistência a quererem mandar os seus filhos para as escolas públicas, né? Primeiro porque você tinha aí uma questão moral embutida, né? Porque você tinha todo esse olhar pejorativo em relação aos alunos das classes populares, né? Principalmente as meninas, porque nessa mistura você teria uma promiscuidade e essas meninas poderiam perder esse certo pudor, né? Que era tão exigido pelas famílias ricas, né? Então, não sei se essa questão que aconteceu na província de Minas poderia ser, talvez, pelo menos, pensado no caso da província de Alagoas, embora a gente não tenha fontes para afirmar isso, né? E aí, uma outra questão que eu também fiquei pensando, né, é que também essa importância que o próprio período alagoano deu à questão do ensino da letra e da escrita também estava relacionado ao meio de poder de controle, né, sobre esses sujeitos, né? E aí volta aquela questão que eu havia sinalizado. Se atribuía uma importância à instrução não por aquilo que ela poderia fornecer aos indivíduos, mas por aquilo que ela poderia permitir para viabilizar esse projeto de classe. Então, se aprenderia a ler e escrever para ter esse controle sobre os corpos. E que talvez esses interesses de classe, eu acho, Andresa, que não atingiram, talvez, os seus objetivos de forma concreta. Até porque você tinha a questão da evasão, e isso eu achei muito interessante quando você diz, né, que quando alguns alunos aprendiam a ler e escrever, evadiam, né? Então, acho que a própria evasão
já sinaliza que, em termos práticos, esses objetivos das elites não foram atingidos em sua integralidade, até porque você tinha uma condição ali socioeconômica que pesava, né, que a maioria dessas crianças e meninos eram pobres, né, pensando aí as aulas públicas. Então, eu entendo a evasão talvez como uma forma de resistência a esses projetos de elite, né, vamos dizer assim, né. E aí, para finalizar, também eu fiquei pensando, a partir da sua fala, que tem um conceito que foi desenvolvido e cunhado pelo professor Luciano Faria Filho, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que há uns anos atrás ele desenvolveu o conceito de escolarização, né? E aí ele entende esse conceito de escolarização como ações e políticas que são desenvolvidas a fim de criar redes, uma rede de instituições um pouco semelhantes, né? Com finalidades semelhantes, com propósitos semelhantes. Eu acho que talvez no caso de Alagoas poderia se aplicar de uma certa forma esse conceito, né? E que talvez ali você tivesse uma tentativa de instituir uma rede de ensino, agora lógico, considerando os seus limites, né? E que é bem diferente do conceito de sistema do Saviani, né? Porque para Saviani sistema é um conceito mais rígido, né? A coisa ali tem que funcionar perfeitamente, né? Os objetivos têm que ser atingidos, que lógico isso não aconteceu no século XIX, nem acontece até os dias atuais, né? Então, fiquei pensando muito nesse conceito de escolarização, né? E aí, por fim, eu acho que parabenizar mesmo, né, o seu estudo, né, pela importância que ele tem, e espero que ele possa prosseguir, né, para um doutorado, porque eu acho que é uma temática que é muito importante, né, porque, querendo ou não, pensar a leitura e escrita é pensar a própria educação em sua constituição, seja na província, seja no estado de Alagoas. Né? Eu ficaria muito feliz se fosse no século XX, né? Porque a gente ainda tem muitos poucos estudos aqui no estado sobre esse período, né? Quem sabe. Mas eu tô muito propensa ao século XX, não sei se... final do século XIX é século XX. E tá travando para vocês também. O do Marcondes está travando, o seu não. Foi, travou. Marcondes, oi. Marcondes? Eu acho que ele vai cair. Voltou agora. Travou. Agora voltou. Voltei. Voltou. Agora a gente não viu a sua última fala. Só viu quando você falou que gostaria que ela continuasse. Século XX, doutorado, pronto. Aí depois você ficou falando, ficou travando. Sim, aí eu ficaria muito contente, né? Porque, inclusive, eu acho que talvez você pudesse ter até talvez uma certa facilidade, entre aspas, em conseguir mais fontes, né? Sobre o século XX, né? Acho que, em termos de fontes, a gente tem mais nesse período. Sim, tem. Tem mais no século XX. Eu posso lhe dizer que tem, porque as caixas, elas estavam, na época que eu pesquisei, tá? É importante salientar que, desde o período da pandemia, eu não voltei no arquivo público. Eu fiz a minha pesquisa, comecei em 2016, 2015, e aí fui indo aos poucos, 2016, mas eu me efetivei lá no arquivo público 2017, 2018, indo praticamente todos os dias. A documentação estava muito misturada. Eu tinha século XIX e século XX. Quando eu digo século XX, gente, 1840, 1850, junto com a década de 1980. Entendeu? Então, assim, documentação tem. Isso pode ter. Eu não sei se eles conseguiram fazer um fundo de educação, porque esse era o intuito que eu tinha de tentar dividir por século, por ano, a documentação, só que eu sozinha não tinha condições para isso. E aí tinha um projeto da UFAL, no caso de História, com o arquivo público, só que não era para a área da educação. Então, isso dificultou ainda mais. Por isso que eu estou dizendo, Ivanildo, vê aí a possibilidade de um PIBIC para o pessoal, para ver
como é que está esse fundo de educação, porque eu acho que lá tem coisa do início do século XIX, mas que está misturada com o século XX. E também eu acredito que algumas coisas de antes de 1822 também estejam em Pernambuco, só que eu não tive como ir pesquisar. Para vocês terem ideia, me mandaram até ir para Coimbra, minha gente, como se fosse daqui para o Bio, Avali, em Pernambuco. Não, é sério, pô, me mandaram para Coimbra. Então, assim, eu só fiquei, como é que a minha bolsa de 1.500 vai dar para ir para Coimbra e voltar? De boa. Pois é. Aí, assim, depois veio a pandemia, o arquivo ficou fechado, ele voltou, de fato, no finalzinho do ano passado, mas o horário que ele está aberto, eu estou trabalhando, que é o que acontece com a maioria dos professores. E isso inviabiliza a pesquisa para a gente que está atuando no ensino básico, que o horário de pesquisa, tanto do Instituto Histórico quanto do Arquivo Público, é um horário ruim para quem trabalha. Infelizmente, a gente não consegue viver pesquisando e trabalhando, pelo menos não aqui em Alagoas. Não sei aí em Pernambuco como é que está a situação. Porém, se a gente tivesse uma documentação digitalizada, talvez poderia até melhorar, mas infelizmente é uma realidade que nós não temos e que os políticos daqui também não acham que é necessário se fazer. O arquivo público, ele resiste porque a diretora Vilma ainda está lá. O pessoal que trabalha lá ainda está lá. O arquivo da Cúria existe, porque existem pessoas que acreditam na pesquisa. Porém, se você tentar pesquisar no arquivo público do judiciário, gente, olha, na minha pesquisa, só rapidinho, só para finalizar, eu encontrei um professor que foi assassinado por um aluno. Tipo, ele foi assassinado com arsênico. Estava lá, a instrução. Mas eu não lembro qual caixa foi. Será que tem no arquivo judiciário? Eu não pude pesquisar no arquivo judiciário de 2018. Não permitiram. Será que existe alguma documentação ali? Será que tem essa violência escolar no século XIX? Gente, o professor foi assassinado com arsênico. Sabe quem é que tinha arsênico no século XIX? Entendeu? E o que tudo indicava é que tinha sido um aluno que tinha assassinado ele. Então, a pessoa chega a ficar assim, oi, como assim? E a gente não tem como. Fora que muita documentação foi perdida ou estão em arquivos privados. Daí a gente já vem para outra problemática, que é melhor não comentar, porque isso está sendo gravado, vai que eu levo um processo. Então, é melhor não. Então, assim, eu gostaria bastante de agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando da minha pesquisa fora do ambiente acadêmico de simpósio, eu como apresentando o artigo e tudo mais, e muito gratificante. Espero poder me inserir dentro do grupo de estudo, tá? Botar lá no currículo Lattes, bonitinho, que faço parte. Gostaria de ter colocado a imagenzinha no slide do grupo de estudo, mas eu não encontrei ela pequena para ter colocado, porque eu já me sinto parte do grupo de vocês. Obrigada, Ivanildo, por ter falado comigo, Marcondes também, e só agradecer. E agora, nas férias que já estão chegando, eu vou voltar para o arquivo público e vou tentar dar prosseguimento à pesquisa e vou tentar, sim, viu, Marcondes, final do século XIX, início do século XX, para ver o que dá para se fazer, porque tem muita documentação. A documentação existe, a questão é que ela não está separada e precisa ser um trabalho realmente de formiguinha, um por um. Obrigada. Você já está aí disposta, né? Disposta, aí, né? Só falta o tempo, né?
Aqui porque infelizmente, de 9 da manhã até, se não me engano, é 2 horas da tarde. Eu dou aula pela manhã e dou à tarde. Nos dias que eu largo cedo, 3 horas da tarde, o arquivo já está fechado, minha gente, não tem como. Não tem como. Então, é complicado. Mas é assim, né? Acho que pesquisa ela é um desafio mesmo, né? Desafio diário. Resistiremos. Tem que ter Andresa, nós estamos com um projeto, né, recuperando a legislação. Sim. Né, começando por legislação, tá? A Cris e a Ruth, né, estão fazendo isso. E quem sabe nos próximos PIBICs a gente pode tentar ir recuperando para transcrever, né, fazer e-mail digital, essas outras documentações. Mas, assim, é de pouquinho, né? É devagarinho. É de pouquinho em pouquinho mesmo. Viu? A gente vai fazendo. E aparecendo gente, enfim. Precisam aparecer outros professores também, porque um só professor não consegue dar conta de tudo isso, não. O Jean, que foi meu orientador, Ivanildo, ele não trabalha com educação. Não, sei, eu conheço. Começou a trabalhar depois de mim, né? Porque eu fui a primeira. Eu sou muito grata a ele pelo fato que ele aceitou a minha proposta, porque foi o seguinte: tentei ir para o CEDU, me jogaram para a História. Cheguei na História, me jogaram para o CEDU. Foi isso. Aí, na terceira tentativa, porque assim, eu havia a possibilidade de fazer em Sociologia. Só que em Sociologia, eu não ia trabalhar com o que de fato eu queria. Principalmente também pelo fato que eu não sou formada em Ciências Sociais. Apesar de estar utilizando o Durkheim, em um pequeno fragmento da minha dissertação, eu não tenho base sociológica, eu não trabalho com autores da sociologia. Então, eu ia ter que começar praticamente do zero. Aí, eu cheguei no CEDU, passei na prova, aí, porque seu projeto é em História, né? Aí eu fui para História. Cheguei no de História, na defesa, mais uma vez, do projeto, perdi. Eles me jogaram para o CEDU. Aí eu peraí, vou tentar História. Aí tentei, Giancarlo aceitou. E assim, o meu trabalho em História da Educação foi o primeiro em História da Educação no curso de História, porque ele, querendo ou não, está vinculado mais ao Centro de Educação, né? Infelizmente, porque poderia ser algo tão amplo, poderia estar jogando para letras, poderia estar jogando para geografia, tudo mais. Mas, assim, a gente faz de pouquinho em pouquinho, já vem com essa contribuição. Mas nós tivemos as meninas também, elas foram depois de você. Acho que antes de você teve porque teve a Suzana, né? A Isabela e a Ângela. Não, Ângela não, né? Sim, a Ângela é da mesma turma que ele. Certo. Século XIX, Educação, no mestrado de História. Mas foi mais ou menos no mesmo período, então, já que é da mesma turma. Então é mais ou menos isso. A Ângela é da minha turma. Bom, enfim, vamos aguardar esse Marcondes, que é o mais próximo, né, que está aí para concluir o doutorado. Marcondes, a Isabela, a Ângela, para vocês fazerem concurso para o CEDU e vem me ajudar, para não ficar lá só. Isso mesmo. Enquanto eu fico pegando as fontes, né, para pegar o doutorado. Não tenho pressa, viu, Marcondes? Posso aguardar, assim, uns 5, 6 anos. Talvez, né? A gente vai fazer o trabalho de formiguinha, minha cara de pau, vou ali comprar no mercadinho como é aquele negócio? Eu disse o nome, eu esqueci agora. Minha gente, eu sou assim, palhaça, não sei Óleo de peroba. Óleo de peroba é nós. Vocês estão me ouvindo? Tô sim, só que sua tela tá travada. E travou. Travou mesmo. Será que tá chovendo lá? Então, gente, enquanto o Marcondes volta, né, eu já vou convidando todos vocês. Na próxima semana a gente tem a última reunião do grupo, tá? Será a discussão sobre o Carlos Ginzburg.
Então, quem puder participar... Marcondes já voltou? Tá mexendo Voltou. Ali. E não, voltou, a não. partir do dia 5 de dezembro, nós teremos a CIP, a Semana Internacional de Pedagogia. Teremos alguns trabalhos na história da educação, foram poucos, mas teremos. E na terça-feira, no dia 6, nós teremos uma mesa que vai tratar sobre a importância da história da educação para os cursos de pedagogia no século XXI, certo? Vai ser às 2h30 da tarde, não, 2h da tarde. Vai estar na mesa a professora Alessandra Schulli, da Universidade Federal Fluminense, o professor Marcelo, que é da Universidade de Santa Cruz, né, na Bahia, e a professora Railane, que é da Universidade Federal de Pernambuco. E quem vai estar coordenando a mesa é o professor Marcondes, que você já conhece, e a professora Edgleide, que também já apresentou aqui, vocês já devem ter visto. Isso na terça-feira, dia 6. Na quinta-feira, dia 8, nós teremos, um feriado, mas à tarde nós teremos um mini curso que vai ser dado pela Andresa e pelo Francisco, se eles quiserem falar, porque eles sabem melhor do que eu, que vai tratar de arquivos e fontes para a história da educação em Alagoas. Então, os dois estão organizando esse mini curso e é importante que todos participem. As inscrições para a CIP ainda estão abertas, vocês podem se inscrever, quem quiser escrever. A atividade da palestra, da mesa redonda, no dia 6, vai ser online, pelo YouTube da CIP, mas o minicurso ele será presencial, tá? Então, e as apresentações também serão presenciais. Então, a CIP ela é híbrida, porém, com apresentações de trabalhos presenciais, apenas as palestras que serão online, certo? Sobre o encerramento daqui, quando eu pegar essa frequência, hoje não, mas amanhã eu já vou tentar dar conta de colocar a frequência no sistema, e até sexta-feira os certificados já ficam liberados para vocês lá no SIGA, no mesmo link que vocês fizeram a inscrição. Ele fica disponível e vocês podem pegar o certificado lá. O certificado, o próprio sistema, ele gera ele proporcional. Então, quem participou de 100% das atividades vai receber um certificado de 21 horas. Mas quem participou, por exemplo, sei lá, de 80%, o certificado, a carga horária será menor, que é o próprio sistema que gera proporcional à quantidade de horas que a pessoa participou. Tá certo, gente? Porque às vezes algumas pessoas ficam questionando. Mas não disseram que o certificado era de tantas horas? Mas se você participar 100% das atividades. E quem não participou, e aí você recebe um certificado único com todas as atividades. Quem participou apenas de 2 ou 3 atividades, como não o sistema ele só dá esse certificado geral de 21 horas, ou de 18, de 20, se você tiver participado de pelo menos, acho que 75% da carga horária do curso. Quem participou apenas de 2 atividades, que dá, sei lá, 30% ou 40%, eu vou enviar apenas o certificado daquelas atividades. Aí você vai receber que participou 3 horas daquela atividade X, por exemplo. Se foi hoje, você participou 3 horas dessa atividade de hoje com a professora Andresa. Não vai receber o certificado geral do evento, tá certo? Então, só para que vocês fiquem esclarecidos. O Marcondes está pedindo para eu encerrar aqui, porque ele disse que a internet dele está oscilando. Então é isso, gente. A gente agradece a todos vocês e todas que participaram. Acho que alguém levantou a mão, né, para falar. Pode falar. Eu queria fazer um convite, professores.